Hi, God bless you and welcome to Inglês para Cristãos. I'm Jeff and today I'm here to teach you how to learn English in the right way. Are you ready for this class? So, let's get started. Bem, conforme eu disse agora no início, vou ensinar você hoje a como aprender inglês do jeito certo. Então, não vai ter aquele monte de metodologia mirabolante, um monte de coisa para você ficar ouvindo enquanto você dorme. Aqui vai ser coisas simples e objetivas para você aprender inglês do jeito certo. Se isso for do seu interesse, não deixe de se inscrever aqui no canal, que Deus te abençoe. E agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Vamos fazer a leitura do versículo que vai basear essa nossa aula de hoje, que encontra-se em João 8, versículos 31 e 32. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Vamos praticar, então, essa leitura. To the Jews, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth. And the truth will set you free. Quais são as formas ou o que a gente precisa aprender para de fato se tornar eficiente no aprendizado de inglês? E nós vamos precisar de 4 habilidades ou 4 essential abilities to develop here, ou para desenvolver por aqui. E vou falar sobre as 4 habilidades que você precisa para poder aprender de forma efetiva. É a capacidade de ouvir, falar, ler e escrever. Repita comigo. Listen. Speak. Read. And write. Very good. Ouvir, falar, ler e escrever. Essas são as habilidades essenciais que nós vamos precisar trabalhar. Bom, dentro do grupo de Essential Abilities que nós precisamos desenvolver, nós vamos separar essas habilidades em 2 outros grupos, tá? O primeiro grupo é chamado de Input, ou seja, de entrada. É a forma com a qual nós vamos absorver o conteúdo que nós queremos aprender. Então, os 2 métodos de nós fazermos isso é através do Listen. Repita comigo. Listen. E através do Read. Very good. E o Output, que é a parte prática mesmo de a gente se envolver um pouco mais com essas atividades, nós vamos ter o Speak. E o Write.
Very good. Então, input e output é basicamente entrada de conhecimento e saída de conhecimento. Então, eu vou ouvir, ou seja, fiz o input e agora eu vou falar, estou fazendo o output. Tá bom? Então, eu vou ler, estou fazendo o input, vou escrever, estou fazendo output. Vamos então entender como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro ele é dividido em atividades lógicas e racionais e atividades emocionais e criativas. Então, o lado esquerdo do cérebro processa tudo aquilo que é lógico e racional, enquanto o lado direito vai processar tudo aquilo que é criativo, aquilo que é emocional. Agora que a gente já sabe disso, podemos ir para a segunda questão muito importante aqui, tá? Que são os estilos de aprendizagem ou ainda as formas com as quais nós podemos aprender. Então, nós temos 3 tipos básicos aqui de aprendizado, tá? Sendo o primeiro o visual, aquele no qual nós observamos e conseguimos aprender através apenas da observação. Nós temos o auditivo, que apenas ao ouvir nós já conseguimos processar e compreender aquilo que está sendo passado. E nós temos o perfil sinestésico. O sinestésico é quando a gente se envolve fisicamente. Por exemplo, se eu estou fazendo aula de dança, se eu sou uma pessoa visual, só de olhar alguém dançar eu já aprendi a dançar. Se eu sou alguém auditivo, então só de ouvir as instruções de como eu tenho que fazer o passo a passo eu já aprendi também. Já o sinestésico ele precisa de ir lá na prática, ele precisa de fato se envolver naquela atividade. Agora que nós já descobrimos isso, nós temos aqui essas 4 habilidades essenciais que eu disse logo no início do vídeo. O ouvir, o falar, o ler e o escrever. Então, para que você possa se desenvolver do jeito certo, você precisa entender primeiro qual que é o seu real interesse, o que você de fato quer aprender. Né? Eu quero me tornar uma pessoa fluente em inglês. Mas você vai trabalhar, por exemplo, com documentos técnicos, você vai ser uma pessoa que pretende ser uma tradutora. Se você pretende, por exemplo, trabalhar com esse tipo de coisa, a parte na qual você trabalha mais a pronúncia, talvez não vai ser interessante você se destacar de você tentar aprender agora. Agora, se você é uma pessoa que quer assistir séries, por exemplo, assistir televisão sem legenda, então a parte da fala você não vai precisar exercitar nesse primeiro momento, você vai precisar trabalhar muito mais o canal auditivo. Agora, se for o contrário, você é uma pessoa que quer ser, por exemplo, um intérprete, a pessoa falou e você vai traduzir de forma imediata aquilo que ela disse. Então, a habilidade de ouvir para poder interpretar aquilo que a pessoa falou. E a parte da fala é o que você vai precisar se focar no seu aprendizado inicialmente. Todas as 4 habilidades elas são muito importantes. Eu vou explicar como você vai utilizar cada uma dessas 4 habilidades, tá? Dentro do contexto ao qual que você precisa. De modo inicial aqui, tá? Como que nós podemos trabalhar o nosso listening? Ouvindo músicas, ouvindo programas ou assistindo televisão que esteja com alguma pregação, alguma coisa em inglês, para você trabalhar o seu canal auditivo, né? Você conseguir absorver aquilo que está sendo dito. De início vai parecer um emaranhado de informações, os sons todos muito parecidos, mas com o tempo isso começa a tomar uma definição e você consegue identificar algumas palavras, tá? Já no falar, tem uma técnica muito boa que nós chamamos de shadowing, que é nada mais do que você repetir aquilo que alguém disse, tá? De grosso modo, seria isso. A gente tem muito mais coisas envolvidas aí, mas nos próximos vídeos, onde eu vou detalhar cada uma dessas habilidades, você vai conseguir compreender de uma maneira mais clara. A parte da escrita não tem jeito, tá? A parte da escrita você precisa de fato escrever. Pegar um livro que esteja em inglês, entrar em algum site, ver o conteúdo que está em inglês e de fato escrever, e praticando ali. E agora, com relação à leitura, é exatamente a mesma coisa. Você vai pegar aquele texto e vai tentar repetir em voz alta de acordo com aquilo que você fez a leitura. Só que existe uma ordem para que você possa fazer isso e você consiga tirar mais proveito. Mesmo você tendo habilidades mais desenvolvidas para captar as informações com mais facilidade, com o canal auditivo, o visual ou o sinestésico, tá? Existe uma ordem que vai facilitar muito na hora de você praticar, tá bom? Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, se isso de fato é do seu interesse e além
de algumas aulas no YouTube, de alguns vídeos que você assiste ali, mas de fato você conseguir criar seu próprio cronograma de estudos e se desenvolver no aprendizado de idioma, fica aqui comigo na próxima, para essa nova série de vídeos, para que nos próximos vídeos você consiga já criar uma linha de raciocínio, um hábito, para que você se desenvolva no aprendizado do inglês. Eu de verdade espero que você tenha gostado dessa aula. God bless you and see you in the next class.